Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos o meu xará, um jurista que foi delegado, juiz de direito, promotor, o professor de direito e hoje deputado federal, Luiz Flávio Gomes. Seja bem-vindo, Luiz Flávio. Prazer imenso, Durso, de estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. É uma alegria enorme, já estou sabendo do sucesso incrível do seu programa Data Vênia. Tenho muita honra de estar participando aqui junto contigo, um companheiro nosso, um amigo de longa data. Vamos aí, estou à sua disposição, vamos trocar algumas ideias com nossos espectadores. Você é paulista, Luiz Flávio? Sou, nasci numa cidadezinha muito pequenininha, muito querida, que se chama Sudimenuci, e é perto da região de Araçatuba. Esse nome, Sudimenuci, você me contava, é um professor italiano. O professor veio do sul da Itália para o Brasil, aqui fez um sucesso incrível, deu aula na USP, inclusive, de pedagogia, e depois ele foi o fundador da Centro do Professorado Paulista e foi secretário de Educação do Jânio Quadros. E aí ele faleceu, e o Jânio, por ser amigo, disse, olha, a primeira cidade que nós formos criar no estado de São Paulo vai receber o seu nome em homenagem, né? É a homenagem que eu quero prestar para você. E foi isso que ocorreu. Sudimenuci, na verdade, nunca esteve na nossa terra, nunca pisou na nossa terra, mas foi uma reverência, foi um ato de companheirismo do Jânio Quadros que prestigiou o seu amigo com este nome, né? Sudimenuci, cidade muito pequena, Durso, bem pequenininha, bem pequenininha. Eu conheço bem o interior de São Paulo. Essa cidade fica ali perto de Araçatuba, Pereira Barreto, Ilha Solteira, beleza. São os nossos amigos ali, os vizinhos todos. Seus pais são de que origem? Meu pai é baiano, veio para São Paulo trazido por uma tia quando ele tinha 12 anos para estudar, não tinha a mínima condição de estudar lá na Bahia, perto de Brumado, uma localidade, um distrito que se chama Águas Claras. E minha mãe, mineira, mas viveu o tempo todo dela ali perto de Mirassol, Floreal, por ali. Mas coincidiu que ambos foram morar em Sudimenuci quando estava nascendo a cidade. Tá? E ali se conheceram. Eu sou o primeiro filho deste casal. Meu pai é um baiano sem estudos, muito inteligente, muito político. Chegou a prefeito da nossa cidade. Chegou a prefeito da cidade. Então esse veio político tem origem no gênero. Não, e meus primos lá da Bahia são todos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, todos, né? Então é de uma origem baiana e muito política. Nós somos uma família muito política mesmo. O principal hospital de Salvador, o Hospital José Silveira, é um tio-avô meu, né? Que também alguns foram para a medicina. Porque você tem o Gomes, mas o ramo da família... Silveira de Oliveira, lá da Bahia, onde meu pai nasceu. Gomes foi uma família adotiva dele, do meu pai, aqui no estado de São Paulo. Mas a Silveira de Oliveira, minha origem está toda lá, eu conheço bem, já fui lá muitas vezes, né? Então é de origem baiana mesmo, nós somos aí, isso, aliás, é o que me dá toda essa minha propensão para tocar bateria. Eu sou baterista, sou nós vamos falar sobre isso. E de onde vem essa origem de percussão? É a Bahia, vem com você, vem com o DNA, né? Baiano, ele sabe tocar tudo, acompanha bem e adora também discursar, né? Baiano adora falar. Essa família, pai, mãe, você, quantos irmãos? 6 irmãos, sou mais velho. São 3 homens e 3 meninas, né? Meus irmãos, o Júlio César é prefeito da nossa cidade atualmente, né, de Sudimenuci, e depois o José Ricardo é advogado, minhas irmãs todas advocacia ou professoras, e, portanto, convivemos todos muito harmoniosamente, é uma família muito legal. Minha mãe está viva, meu pai não, meu pai foi assassinado, né, muito jovem,
Ele deixou a prefeitura e foi assassinado em seguida, né? Aí foi Mas alguma razão política? Olha, nesse até crime? hoje não se descobriu a razão. Até hoje não se descobriu a razão correta, né? Há umas suspeitas, um pouco de teoria da conspiração, mas não se sabe bem o que ocorreu. Mas isso foi uma dificuldade para nós incrível. Eu estava no meu primeiro ano de Direito. Então, você imagina, dos primeiro ano de Direito, ter que me virar nos 30. Foi aí que eu comecei a ler como louco, lia tudo. Então, já passei no meu primeiro concurso com 19 anos. E os irmãos todos mais novos. Todos mais novos, e tinha que criar todo mundo. E meu pai saiu miserável da prefeitura. Ele entrou pobre, mas saiu miserável, não deixou absolutamente nada para nós, a não ser a casa onde nós morávamos, financiada pela Caixa Econômica Federal, só. E sua mãe assumiu tudo. Assumiu tudo, minha mãe foi embora, vamos juntos, vamos trabalhar. Todo mundo começou a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? Eu contei minha história para o Jô Soares, é uma história de luta muito forte, 9 anos, para ganhar um pouquinho, né? Meu irmão, igual, começou a trabalhar com 14, outro irmão com 13. São coisas que hoje eu não recomendo não para ninguém, porque hoje minha visão é de que todo mundo tem que estar na escola até os 18 anos. Estudar, estudar, estudar. Isso faz com que você seja melhor que a geração anterior, dos seus pais, né? Mas, de qualquer maneira, na época, nós fomos compelidos, jogados a este mundo, um mundo de sobrevivência. Então, tivemos que nos virar nos 30. E eu, aliás, mais que isso, eu era praticamente analfabeto aos 15 anos, porque eu fiz escola pública. E meus professores maravilhosos, extraordinários, adoro eles, estão todos vivos até hoje, adoro. Mas o que eles poderiam ensinar para nós? Não tinha livro, a nossa escola não tinha biblioteca. O primeiro livro que eu li em minha vida, Casagrande Senzala, aos 15 anos de idade. Foi o primeiro livro. Também, a partir daí, nunca mais desgrudei de livro. Então, essa foi a salvação. E essa infância, ainda com os seus pais, tal, porque seu pai é assassinado quando você tinha 19 anos, primeiro ano da faculdade. Mas aí você já estava na capital. Eu estava eu estava lá em Araçatuba. Minha faculdade eu fiz em Araçatuba, na instituição. Mas a infância você passou em Sud-Menuce. Toda a minha Como é que foi essa infância? Foi uma infância tranquila, né? Com bastante carência, porque nem sempre a gente tinha comida para comer, não. Isto era uma realidade. Eu comi, por exemplo, muitas vezes arroz com ovo. Não tinha nem feijão, mas eu adorava. Então, eu até pedia, quando tinha outras coisas, eu pedia para minha mãe, dá o arroz com ovo aí que eu adoro. Eu levava a minha marmitinha para a escola, arroz com ovo, adorava. E o que ocorre? Mas foi uma infância tranquila, o meu pai muito equilibrado, como um político, ele tinha uma visão das coisas da vida e de relacionamentos muito bom, deixou uma herança para nós muito forte nesse sentido. Minha mãe igual, muito articulada, então deu para todos nós uma base, todos nós nos formamos, e todos ele os filhos. Conversava muito com você jovenzinho? Conversávamos bastante, sim, muito. Ele era muito dado com todo mundo, né? Um cara político, um político com P maiúsculo, um cara muito bom. E minha infância foi toda aí, jogando bola quando podia, porque eu já trabalhava, eu estudava à noite. Trabalhava onde? Trabalhava no escritório da cidade, que era também cartório. Ele fazia a função de cartório, que a cidade pequena representava o cartório da cidade grande. Então, eu trabalhava já ali, das 8 às 5 da tarde, aí ia para a escola, estudava à noite, e depois, de 8 da manhã, outra vez no Batentes, direto. E ainda lia. A partir dos 15 anos, todo o meu tempo disponível lia. Já namorava na época? Com certeza, já. Isso tudo em cidade pequena, todas as coisas facilitam, né? Com 12 anos, eu dei o meu primeiro beijo. 12 anos de idade. Você imagina isso hoje em dia. Bom, se bem que também acontece, hoje em dia, isso tudo. Mas sim, já comecei a namorar, me apaixonei aos 14. Minha grande paixão da vida, dessa época, né, de adolescente, aí 14 anos, me apaixonei por uma menina, ela tinha 16, você imagina, eu 14, ela 16, namorando um menino de 18, que chance eu tinha? Zero. Um adolescente com adulto, imagine, não tinha chance nenhuma.
mas foi uma grande Naquele paixão. tempo, eu não sei se você pegou esse tempo, mas ali nas cidades do interior, principalmente as cidades menores, na praça, Era a praça. tinha aquela... Era o footing. O footing, né? Nós fazíamos o footing. Era a Explica praça. o que é o footing. O footing é você caminhar, que vai caminhando. Ficava dando voltas todo na mundo praça. se expõe. Era ali uma exposição, você, ou menino ou menina, todo mundo estava ali para se expor, para conversar, dialogar. Mas era uma coisa muito amistosa, né? Era muito gostoso, saudável. Não tinha nada de agressão, essas coisas. Hoje, o mundo da internet, com que fantástico que foi a evolução e o progresso, mas, paralelamente, a gente usa tudo isso para xingar os outros. Que bobagem! O gostoso era caminhar, conversar e falar. Então, eu vivi isso, sim. A minha cidade tinha isso. Era uma grande família. Tínhamos 4 mil habitantes. Né? E quando é que surge aquela ideia, a fagulha, a vontade de fazer uma faculdade de Direito? Foi meu pai. Aí eu atribuo. Meu pai tinha uma frustração por não ter estudado. Ele tinha uma frustração imensa, que ele gostaria de ser advogado. Meu pai adoraria ser advogado. Não foi. Então, ele, de fato, me orientou. Eu não digo que foi totalmente o meu pai, mas ele deu muitas dicas. Na hora do vestibular, ele já me ajudou. Vai lá fazer o vestibular. Era 3 vagas para 1. Então, eu tive que disputar uma vaga, né, na faculdade e tal, mas ele ajudou. Entrei. Ele ficou muito feliz que eu entrei no curso de Direito, né? Agora, a paixão mesmo eu descobri, Dulce, na primeira semana, introdução ao Direito, uma apostila desse tamanho. Nosso professor era um professor cego, mas muito sapiente, muito sábio, e ali já adorei aquilo. Uma hora que eu peguei o livro de penal na mão, lembra do penal, dos nossos livros de penal? Ali um pouco de Frederico Magalhães Marques, Noronha. Magalhães Noronha. A hora que eu peguei aquilo ali na mão, falei, bom, o meu rumo é penal mesmo, vou ser penalista e tudo, e estudava. Aí eu vivia numa república, lá em Araçatuba, né, com muita dificuldade. Eu não tinha mesa para estudar, Mas aí a dona da pensão, Dona Tomiko, tinha uma tábua de passar roupa que ela não estava usando. Eu percebia que ele estava... Aí eu disse para ela, me cede essa tábua, porque pelo menos eu boto no joelho. Se eu botar nas minhas pernas, eu faço isso uma mesa. Então eu sentava na cama, com aquela tábua aqui, e estudando Magalhães Noronha. Magalhães Noronha, eu trucidei Magalhães Noronha. Já com 18 anos eu já sabia Magalhães Noronha de trás para frente, de frente para trás, que eu já logo ali me defini para estudar mais a área do penal, né, que eu gostava muito. A faculdade é Faculdade de Direito de Araçatuba. É a Toledo. Toledo. A Instituição Toledo. É privada, né? Privada. Nasceu em Bauru, a origem, né? Mas aí foi para Araçatuba também. São pessoas maravilhosas, meus amigos até hoje, o reitor atual, também muito amigo nosso. Eu respeito muito todo mundo lá e estimulo todo mundo lá. Eu vou lá, faço palestras, né? E mostro a minha vida, esses trechos da minha vida, eu mostro como perspectiva de futuro. É possível fazer uma carreira de sucesso. Você vai lá, só que tem um preço a pagar. A questão é que o sucesso não cai do céu como chuva, que vem de graça, não brota da terra como grama, que brota de graça. O resto é luta, é muita luta, né? E nós que começamos, então, nossa vida nessa luta, você igual, você era um jovem advogado, ia lá e já fazíamos audiências, eu era juiz, você é advogado, a gente via todo mundo no batente, Dorso, todo mundo ali, olha, direto. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho, né? O caminho é esse. Mas não tem outro. Agora, nesse período de faculdade, você teve alguma participação na política estudantil, vida acadêmica? Disputamos o mundo acadêmico, eu acabei participando lá como era secretário, qualquer coisa assim. Participei, sim, tive vida política no mundo acadêmico, não cheguei a ser presidente do diretório, não tinha nem tempo para isso, porque eu trabalhava e estudava, mas tive participação, sim. Mas depois, logo em seguida, eu terminei a faculdade dia 26 de janeiro, colegial... De que ano? De 79.
Em 28 de fevereiro eu já era delegado de polícia, já passei no concurso em um mês de formado. Você nem chegou a prestar exame de ordem ou chegou? Não prestei porque eu fui a última turma em que os trabalhos da escola já valiam, né, para a ordem, depois que veio o exame. Tinha um curso que ele se equiparava ao exame de ordem. Vinha alguém da OAB e tal, fazia avaliação desses trabalhos. Era isso, eu fiz isso, fui a última turma disso, mas depois, em seguida, eu já virei delegado aos 21. Por quê? Né? De onde vem essa vontade de ser delegado? Na verdade, duas coisas concorreram. Em primeiro lugar, o desejo mesmo de ocupar uma carreira e já começar a dar sentido para aquele esforço que eu tinha feito muito grande na faculdade. Minha menor nota da faculdade foi 9,6. Eu nunca tirei nota menor que 9,6. Era incrível minha dedicação, o estudo foi profunda. E minha média final foi 9,8, só perdi para minha colega Edna Flor, que teve 9,9. E ela era muito mais meritória do que eu, então estudava também muito, a Edna, grande companheira. Então, o que acontece? Eu tinha que dar um sentido para tudo aquilo, que eu estudava muito, estava bem por dentro já das matérias, já estava bem por dentro. E segundo lugar é sobrevivência também. Sobrevivência. Eu tinha que ganhar alguma coisa, eu tinha que ter um ganho, senão... Tinha vontade de advogar, mas a segurança do concurso público... A segurança era mais urgente. Eu tinha urgente e o importante. O importante era, de fato, um dia advogar. Mas o urgente era ganhar um salário, né? 21 anos delegado, já fui delegado ali no 5º DP em São Paulo. Na frente solteiro ainda? Solteiro. Solteiro, aí em seguida, MP, 22 anos já promotor. Então, peraí, você ficou quanto tempo como delegado? Quase um ano. Um ano. Um ano, pode ser. E depois... Promotor aos 22 anos. E por que Ministério Público? Ministério e não Público. Direto à magistratura? Na verdade, era magistratura. Desde o princípio é magistratura. Eu já entrei nos concursos para ser juiz. Desde a faculdade. Eu já queria ser juiz, depois eu ia advogar na minha vida. Era meu sonho. Dependia de tempo de serviço. 2 anos de tempo de serviço. Em alguma carreira. Então, delegado, depois promotor já surgiu, já peguei. Aí acabei ficando 3 anos como promotor, porque não abria o concurso da magistratura. Fiquei esperando. 25 anos, juiz, passei. Aí como delegado, você foi delegado no interior ou não, direto 5º DP, São Paulo. 5º DP, só fiquei em São Paulo. Um ano. Um ano. Como é que foi essa experiência de ser delegado? 21 anos de idade, já delegado, imagina, eu estava ainda com fraldas ainda, mas as pessoas já respeitavam. Eu fui adulto muito cedo, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu, com 11 anos, quando eu fui provar meu tempo de serviço, eu já... minha caligrafia foi provada por perícia aos 11 anos de idade. Eu já escriturava livro aos 11 anos de idade. Por causa da atividade que era de cartório. E escritório, né? Então naquele tempo era tudo manuscrito. Tudo manuscrito, encontramos os livros, veio a perícia, um perito muito bom, ela provou que eu trabalhava desde essa idade. Agora, o que acontece? Você vai curtindo as coisas em cada momento da tua vida. Hoje é impensável uma criança de 11 anos já escriturando livros. Claro. É impensável, não tem sentido isso hoje. Nem eu recomendo. Eu recomendo escola. Escola, estudar o tempo todo. Mas era uma realidade que eu vivia e eu curtia tudo. Na verdade, não achei nada abusivo, extorsivo. Não. Curti tudo, fui me preparando, um bom preparo, aí fui passando, promotor 22, em seguida casamento. Mas antes, me permita, nessa fase de delegado, até porque nós temos jovens do Brasil inteiro que nos acompanham. E hoje essa entrevista com o meu xará, com o Luiz Flávio Gomes, ajuda a orientar um pouquinho sobre as carreiras jurídicas. Nenhuma profissão tem um leque de oportunidades tão grande quanto a carreira jurídica. Isso é verdade. E, além da advocacia, nós temos a carreira de delegado de polícia, de promotor de justiça, a carreira de juiz de direito, todas pelas quais o nosso entrevistado passou. E 1 ano de delegado. O delegado, fundamentalmente,
ele realiza da Polícia Judiciária a investigação, Isso. que é fundamental para o Isso. processo penal. Nesse um ano, como é que você viu a investigação? Isso foi mais ou menos em que ano? Foi de 80. 80. Nós estamos 79, em quase 80. 2020. Olha quanto tempo passou e até hoje ainda temos grandes dificuldades no que diz respeito à investigação criminal. E naquele tempo? Pois sim, era imensa, né? A estrutura material praticamente não existia, poucos policiais. E poucos crimes também, né? Também Naquela a fase, criminalidade era bem menor. Bem né? menor, né? Segmentada também. Sim, na época muito voltada para a delinquência de rua, tudo, não se falava em criminosos de colarinho branco, nem pensar, não tinha isso, não entrava no horizonte da polícia. Mas a polícia civil, ela vem sendo massacrada desde 100 anos, né? Está sucateada por completo. Já na época era muito sucateada, hoje está completamente sucateada. A Polícia Federal, que executa exatamente a mesma tarefa, hoje vive um novo tempo. Foi recuperada, a moral melhorou, a remuneração, mas ainda as polícias estaduais precisam um olhar mais atento dos governos respectivos. Não há dúvida, e está aí a explicação para o fato de o Brasil hoje só investigar 10% dos homicídios. Isso é uma vergonha para nós. Os Estados Unidos investigam 65% com êxito, França chega até 80%, a Espanha 92%, Inglaterra 92%, Japão 95%, Alemanha 95% com êxito e nós 10%. Isso só é o que uma amostra, uma prova, um sintoma de uma doença grave, que é o abandono completo da polícia investigativa. E para você isso tem um tom diferenciado, porque seu pai foi assassinado num crime que não teve... Até hoje não tem. Até hoje você não teve explicações sobre isso, mercê de uma investigação que, em tese, não aconteceu como deveria. Isto é, de fato, uma investigação mais profunda teria apurado mais coisas, né? Mas isso, você vê a carência do público, né, da atividade estatal. A atividade estatal está cada vez mais carente em todos os âmbitos, na educação, na saúde, na segurança, na justiça. Então, nós temos que ir nos reinventando e distinguir uma distinção importante dos que nós temos que estar trabalhando daqui para frente, o que é público e o que é estatal. Nem sempre o serviço público ele é estatal. O serviço público é o que nasce da própria comunidade. Eu tenho visitado muitas APAES, eu tenho visitado hospitais de câncer. Então, você vê toda a sociedade reunida trabalhando em favor. As Santas Casas. As Santas Casas. É extraordinário. Isso é um serviço público de uma valia incrível e, de outro lado, nem sempre estatal. Porque o Estado está perdendo sua força na medida em que, com o capitalismo muito selvagem, que a gente está vivendo um momento muito selvagem do capitalismo. O capitalismo é o capitalismo, nós somos capitalistas, não há problema, isto aí está correto, mas a selvageria não. A selvageria está destruindo o Estado, né? As funções estatais vão perdendo, daí a importância de a própria comunidade ir fazendo papel público, né? Que está ocorrendo isso em várias áreas. Mas é o que nós temos vivido. E aí, fechando esse bloco de 22 anos promotor, já fui para Bauru. Como é que foi esse momento da sua vida, o promotor de justiça Luiz Flávio Gomes? Imagine o promotor com 22 anos. Aonde você oficiou? Bauru. 6 de agosto de 1900 e o ano não importa, não tem interesse científico aqui o ano, mas no dia 6 de agosto estou eu chegando em Bauru. Mas aí tem uma história interessante, Deus. Eu tinha um sonho. Meu sonho era comprar, rapaz, um Chevette. Chevette. Nossa, aquilo para mim, eu dizia, o dia que eu comprar um Chevette, eu não preciso de mais nada na vida. Muito bom. E comprei meu Chevette, a prestação, logo que eu entrei no MP. Aí fiz uma parcela, cheia de parcela, lá carnei meus carnês, pagava carnê para chuchu, nossa senhora. Aí comprei meu Chevette, cheguei em Bauru com meu Chevette, 22 anos de idade, você imagina, né?
Cheguei e o Paulo Travaim, grande companheiro que estava lá, Cássio Jornal Faria, Moacir Sintati, todo mundo chegou lá, Zé Fernando, e aí eles me chamam lá, olha, você chegou num dia maravilhoso, amanhã tem um júri, ninguém pode fazer o júri. Então cheguei, o dia seguinte já era o júri. E fui, estudei, fiz o júri, tal, uma tentativa de homicídio e tal. Você gostava de fazer júri? Eu gostava de fazer júri, eu fui sempre favorável ao júri. Depois, como juiz, eu fiquei 5 anos no tribunal do júri, eu gostava de júri, adorava o júri e adoro o júri. Mas isso tudo para mostrar o seguinte, você tem que ir se adaptando em cada carreira, em cada momento, se vira nos 30 e procure fazer um bom papel, sempre, com muita ética. Isso é importante. Se você não atua com ética, você fica marcado para toda a eternidade como alguém que não vale a pena ser amigo, não vale a pena nem respeitar, nem conversar, né? Meu pai dizia que sempre que a gente sai de algum espaço ou muda de carreira ou de emprego e tal, a porta deve sempre permanecer aberta. Você sempre deve deixar saudade. Essa era uma lição que meu pai sempre repetia. Seu velho pai, tão extraordinário, que eu conheci muito bem, né? Convivi bastante com ele. Mas eu lhe conheço a partir do momento em que você já estava na magistratura. Você ingressa no ano... 1983, me torno juiz, e já assumo, tinha 25 anos de idade. Foi para o interior? Fui. Cerqueira César, depois Mirassol, depois São Paulo. Né? Em São Paulo, eu estava... na presidência da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, a Crimesp, que tinha sede no prédio do Fórum Criminal, no qual você era juiz na 29ª, 26ª. E ali nós tivemos o início desta amizade, e eu fecho esse primeiro bloco contando uma passagem muito interessante. O Luiz Flávio Gomes e o Luiz Flávio Durso, sempre há uma certa confusão com relação aos nossos nomes, e eu saio sempre ganhando, porque ao me confundirem com o nosso entrevistado, o privilégio é meu. E certa vez fui a um congresso no Nordeste para dar uma palestra, eu desembarquei no aeroporto e havia uma faixa, várias moças, tal, pessoal ali, e tinha uma faixa no aeroporto dizendo assim: bem-vindo, Luiz Flávio, te amamos. E imediatamente eu fui a eles, achando que o pessoal estava ali para me receber. E quando eu cheguei, falaram: não, nós estamos esperando o Luiz Flávio Gomes, que vai chegar no próximo voo, que era o nosso entrevistado. Essas e outras nós vamos continuar contando a vocês nessa agradável entrevista com o jurista Luiz Flávio Gomes, que foi delegado, promotor, juiz, professor e hoje é deputado federal. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos comentando sobre o início da judicatura do Luiz Flávio, quando ele passou no concurso para juiz de direito, que era, como ele nos revelou, a sua ideia desde o tempo de faculdade. Bom, coroada esta etapa, se tornou juiz. E como é que foi ser juiz de direito no interior e depois na capital? Como é essa atividade? Como é que você vê até hoje esta importante atividade na consecução da justiça? Muito importante. A magistratura é uma coisa, de fato, que te realiza se você gosta disso. Os verbos do juiz são verbos fortes. Mandar prender, mandar soltar, você pode te bloquear bens, etc. Tem que fazer isso tudo com prudência e com equilíbrio. Não pode exercer a magistratura com abusos. Quem abusa no exercício da magistratura é um péssimo juiz. Né? Mas lá atrás, Lúcio, quando eu queria ser juiz mesmo, eu tinha 16 anos, eu fui a um juiz da nossa comarca lá, Pereira Barreto, Silvio Marques Neto, está vivo. Puxa Conversamos com ele recentemente. Fui tomar um vinho com ele. Idealizadores da APAC. Da APAC. Fenomenal, forma de tratamento do homem recuperando, do homem preso e tal. Respeito muito o Silvio. Aí o Silvio, cheguei para ele e disse: doutor Silvio, eu quero ser juiz da minha vida e tal. O que é que o senhor acha que é muito importante para ser juiz?
E ele diz, olha, você é juiz, é o seguinte, entendeu? Bom senso, prudência, seja equilibrado e tudo e tal. E ele conclui, se souber ler, ajuda um pouco. Ele esculhambou comigo, sabia que eu não tinha leitura nenhuma, né? Mas gostava muito de mim, gostava do meu pai era prefeito e eles tinham um bom relacionamento. E aí o juiz, rodei, fui para Cerqueira César, uma comarca extraordinária, tenho amigos lá até hoje, Mirassol igual, e depois São Paulo. E a magistratura foi um exercício duro, porque é muito trabalho, tinha muito trabalho. Eu, então, ainda inventava coisas para a gente fazer. Você lembra bem, Ducho, ali no 4º andar da Abracrim, eu usava o auditório de vocês ali, porque eu fui o único juiz, que eu saiba, que aplicava a pena de limitação de fim de semana. Isso. Em lugar da prisão, todas as vezes que eu podia e que o réu não era violento, eu trocava por outras sanções alternativas. E pena de limitação de fim de semana significa ouvir palestras nos sábados e nos domingos. Eu marcava no sábado. Porque nós tínhamos, se me permite, no 4º andar, a sede da associação, é a Crimesp, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, e havia um auditório. Esse auditório era emprestado para o Luiz Flávio Gomes, que reunia nos finais de semana pessoas condenadas, os condenados para ouvir as palestras. As palestras, né? Então, eu tinha muita palestra, eu mesmo dava algumas, e convidava cada um especialista em droga, ia falar de droga, outro de trânsito, falava de trânsito. Então, eu vivi isso ali, foi um prédio, o edifício Mauá, foi um prédio para nós muito emblemático na nossa vida, né? Trabalhamos muito ali, mas muito bem relacionado sempre, não tinha problemas. A ideia da família forense sempre estava presente, né? Sempre. Juiz, promotor, advogado, se respeitando, cada um cumprindo o seu papel, mas sempre com muita lealdade. Sem muita aproximação no que diz respeito ao conteúdo do trabalho realizado, mas com lealdade, com respeito e colaboração nas atividades culturais. Eu me lembro, todas as vezes que lhe convidei para dar palestra aos estudantes, aos jovens advogados, Maria Lúcia Pisotti Mendes, o desembargador Marco Antônio Marques da Silva, pessoas que conviviam conosco naquela época e estavam sempre à disposição da advocacia. E você teve esse viés sempre de colaborar bastante. E este olhar cultural o fez idealizar algo que à época também apoiamos integralmente, participamos desse início, que foi um instituto consagrado, hoje já quase com 30 anos de existência, que é o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que você foi um dos fundadores. Fui um dos fundadores, fui o primeiro presidente, junto com o Alberto Silva Franco. Hoje é presidido o Instituto pela Eleonora, filha do professor Mauro Nassif. Mauro Nassif, nosso companheiro. Eleonora que está fazendo um belo trabalho à frente do IBCCRIM, está aí firme até hoje o IBCCRIM, é dessa época. Então, uma época profícua, culturalmente muito boa, intelectualmente houve muito desenvolvimento ali. Eu dava muita aula, escrevia bastante e falava bastante já neste período, né? Aí vivemos isso tudo já até o ano... casado? Já, ali eu já tinha 2 filhos, o Luiz Felipe e o Paulo, né, casado. E hoje um deles está na carreira jurídica, O Luiz Felipe é juiz, ele é magistrado já há 9 anos, está no Tribunal do Júri de São Paulo hoje, o outro trabalha na área de finanças. E aí chegou no ano 2000, eu mudei completamente de perspectiva, porque eu queria exercitar o meu lado empreendedor, empresarial. Então, por isso que me fez deixar a magistratura, deixei a magistratura. Mas você já lecionava. E lecionando o tempo todo. Como é que começa a história do magistério? Você começa a lecionar por quê, onde, como é que o magistério eu começo com 22 anos de idade, quando promotor, primeiro na FMU, que eu já dava aula ali. Na nossa casa. Depois dei aula em Sorocaba, e aí começou. Cada lugar que eu ia, eu dava aula, né? Mas dei muita aula mesmo no curso do professor Damásio, 17 anos, com o nosso mestre. Damásio Evangelista de Jesus, né? Os grandes doutrinadores. 17 anos junto com ele. Nós almoçamos,
17 anos juntos, todas as quintas-feiras. Eu almocei com o Damásio, 17 anos. Trocávamos muita ideia, muito legal e tal, até do ponto de vista empresarial, muita coisa. Professor Damásio, me permita só um questionamento sobre isso. O professor Damásio, que eu tenho profundo respeito, é um dos grandes doutrinadores e com ele convivi bastante, até no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aqui no Ministério da Justiça, mas o professor Damásio, salvo engano, foi o primeiro professor que teve essa visão de montar um curso preparatório para concursos públicos. Foi sim, é isso mesmo. E chegou no final do ano 2000, eu dei a ideia para ele de colocar isto também em termos de Brasil via satélite. Damásio adorou a ideia, mas ao mesmo tempo tinha outra ideia que ele também acalentava, que era ter um complexo, uma faculdade de Direito. Isso. No final ele acabou optando pela faculdade, e aí eu disse, então, eu vou para o mundo do ensino universalista, ensino de Brasil todo. Ok, ali nos separamos em 2001. Mas você era sócio dele já? Não. Você era professor? Não, só professor. Mas nós iríamos ser sócios nesse curso todo. E eu fiz tudo para ele, inclusive. Os 10 primeiros parceiros, eu que acertei, era para o Damásio, mas ele acabou optando pela faculdade. E não quis entrar na área de ensino à distância. E eu entrei, 2001 nos separamos, foi tudo numa boa, tranquilo. 2002 eu comecei, então, esta linha de ensino à distância. Não havia internet, né? Não havia internet. Você precisava do sinal do satélite. Ixi, só satélite. Como é que funcionava isso? Você dava aula e aí gravava e por satélite você mandava este sinal para uma base. Brasil todo, porque o satélite da Embratel cobria o Brasil e um pouquinho da América do Sul. Então, ali, com o satélite, a aula não era tudo ao vivo. A aula ao vivo. Ao vivo? Ao vivo já desde o primeiro dia. Ao vivo. No primeiro dia houve um problema no satélite, ficamos 7 minutos fora do ar, aí ninguém acreditava naquilo, e eu acreditei naquilo. Eu tinha uma fé muito grande de que eu iria ensinar e todo mundo iria aprender. Aí foi um sucesso total. No primeiro dia, nós já tivemos ali 800 pessoas nos vendo. No primeiro mês, eu já tinha 20 parceiros. Já no quarto mês, nós já tínhamos 80. No sexto mês, já tínhamos 80 parceiros. Explodiu. Cheguei a ter 450 escolas no Brasil. Em 12 anos, 2 milhões de alunos passaram por nós. 2 milhões de alunos? 2 milhões de alunos passaram por nós. Então, eu fui professor de todo mundo. Que era o curso LFG. Curso LFG. Aí era preparatório para a OAB, para todos os concursos públicos, pós-graduação, fazíamos tudo, né? Tudo ali. Foi um sucesso incrível. Quando eu vendi meu empreendimento, eu vendi no topo, no auge, eu vendi 100 mil alunos. Né? E quando você resolve, porque você tem uma guinada na sua vida nesse momento, você se aposenta da magistratura, saí da magistratura para a atividade empresarial. Foi. Esta decisão, que é uma decisão muito grave na vida de alguém, por esta guinada você arriscou tudo. Tudo. Quando esta decisão é tomada, havia já algo no passado que lhe preparou para empreender? Você teve alguma formação nessa área, alguma experiência anterior, ou foi com a cara e coragem, como se diz popularmente? Eu diria que eu fui empreendedor desde o dia que eu entrei no cartório com 9 anos de idade. Porque eu levava a sério tudo. Eu era muito disciplinado? Disciplinadíssimo, muito sério. Não dava furo, procurava não dar furo, né? Furo a gente dá, mas procurava não dar furo e que as pessoas confiassem em mim. Esse é um grande trunfo que você tem, o teu nome virar uma marca. Teu nome tem que ser uma marca em termos de sucesso. E a marca pressupõe confiança. Veja aí esses jogadores de futebol na atualidade, cujo nome vai perdendo crédito por falta de confiança nas pessoas. Né? Político é a mesma coisa. Agora eu estou na atividade política, se eu não te transmitir confiança do que eu estou fazendo, do que eu faço, você desacredita imediatamente. Né? Então, tudo é na vida uma marca. Reputação você demora uma vida para construir, Isso. Mas você pode perder em alguns segundos. Em alguns segundos. E o momento que estamos vivendo agora é um dos momentos mais
paradoxais de toda a história da humanidade, porque nós nunca tivemos tanto progresso material, nunca a humanidade teve tanta riqueza material, nunca, nunca, nunca. E também nunca fomos tão frustrados, tão desesperançados. Eu estou até lendo um livro, você me disse de um livro, né? Eu leio aqui agora este daqui, do Mark Manson. Este livro, ele é incrível, porque tá me colocando ordem em várias coisas na minha cabeça. Ele diz, onde estamos? E ele diz, uma sensação irracional de desesperança vem se espalhando e, de repente, ficamos todos loucos, pensando que o mundo é um imenso vaso sanitário e que estão prestes a dar descarga neste vaso. Essa é a desesperança hoje, marca o mundo, pelo menos ocidental, com certeza, né? Aí, como estamos? Nunca estivemos tão deprimidos, e isto estatisticamente está comprovado, ansiosos e estressados. Descontamos nossas frustrações comendo, bebendo, gastando. Aparentemente, à medida que o mundo melhora e progride, nós todos vamos nos afundando cada vez mais. Como ser humano. Paradoxo, como ser humano. Então, o progresso tecnológico é fantástico, o progresso científico é maravilhoso, médico, hoje podemos viver até 100 anos, tudo progrediu, porém, e o humano foi ficando sem estrutura ética forte, sem uma moral cooperativa, nós não aprendemos isso na escola, então nós fomos ficando para trás, o humano ficou e o progresso todo tecnológico foi-se embora. Está aí o progresso, né? Então, e o que fazer? Ele dá uma dica, a desesperança pode até estar se espalhando, mas a esperança é mais contagiosa. Hoje eu tenho a esperança como minha religião. É minha religião e minha fé é fé no futuro. E minha crença é a crença nos seres humanos. Eu acredito no humano, porque todo o progresso foi humano. Foi o humano que trouxe, né? A esperança é a única capaz de transformar o modo como interagimos no meio do caos. Se neste caos todo, de falta de crescimento econômico, de desemprego altíssimo, de o serviço público todo colapsando, se nós não tivermos esperança, como é que nós vamos gerenciar esse caos? Esse é um risco para nós mesmos. Se você não gerencia, criar estratégias de esperança é a saída para uma vida melhor em um mundo melhor. Não tem outra saída para nós. Agora, na área jurídica, existe uma certa ilha de excelência no que diz respeito a esse olhar para o humano. Não há nenhuma carreira, na minha forma de ver, que prepare o indivíduo para entender o semelhante como na área jurídica. A formação humanística de uma faculdade de direito, ela desenvolve o indivíduo para entender e compreender melhor o seu semelhante. Nós, por conta disso, falamos há pouco sobre a atividade do juiz. O juiz precisa ter essa sensibilidade, e o tem, senão não será um bom juiz. Não Valdir Troncoso Pérez dizia que o juiz precisa ser misericordioso, precisa ser piedoso, ele precisa olhar de maneira mais humana para o seu semelhante do que todos os outros. E todas as carreiras jurídicas, no fim, vão neste viés. Mas, nesse ponto, eu queria agora fazer o link, porque da magistratura você foi para a atividade empresarial com sucesso, se dedicou, e, de repente, num dado momento da sua vida, outra guinada, que se efetiva com uma atividade pública, partindo para esta iniciativa de disputar uma vaga na Câmara Federal como deputado federal. O que aconteceu agora, recentemente, na última eleição, embora você já vinha trabalhando temas nacionais, mas isto também não foi um pouco resultado dessa sensibilidade exacerbada que você desenvolveu na sua carreira, esse olhar para o próximo, para o sujeito mais carente, isto também não pesou muito nessa decisão de vir para a área pública e se candidatar? Seguramente, Durso, seguramente é esse lado humanista que nós cultivamos ao longo de anos. Eu, você também, e tantos outros companheiros nossos que têm essa sensibilidade.
Seguramente isso foi decisivo para ir agora para a política e para servir, não para me servir. Né? Você veja, por exemplo, que eu sou um dos únicos, talvez o único deputado que abriu mão de salário. Eu não ganho nada, renuncio ao meu salário. Eu não estou ali para ganhar dinheiro, estou ali para contribuir. Até porque se fosse para ganhar dinheiro, você continuava na atividade empresarial. Eu iria para o mundo empresarial, né? Então não tem sentido. Aqui é público, um parlamento, atividade política é uma atividade pública, você tem que estar preocupado com o todo. Nesse instante, seus interesses particulares ficam secundários e é bem por aí que nós temos que transitar, para tentar modificar alguma coisa. E, sobretudo, hoje, meu objetivo de vida hoje é servir ao público, mas, sobretudo, trazer esperança para as pessoas. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão descrentes em tudo, em tudo. Nesse ponto da esperança, às vezes encontramos pessoas que dizem assim, eu até tenho um viés para a área pública, até poderia me candidatar, mas que diferença eu farei numa Câmara Federal, que tem 500 deputados, eu serei só um, tal. Qual o seu sentimento? Você é um, num universo de 500, mas, efetivamente, você acha que consegue mudar alguma coisa, apresentando projetos, interferindo, até mercê dessa experiência de vida que você tem, que poucos têm? A crença que eu tenho no humano de que há progresso, ele pode progredir, me faz entrar num bloco de 513 pessoas e ali me sentir útil para essas pessoas. Eu tenho trocado muitas ideias, nem todos os colegas são formados em direito, então não tem essa facilidade que nós temos por ter conquistado ao longo da vida um bom traquejo aí com a área jurídica. Nem todos os colegas. Então, estou ajudando, estou colaborando, mas o que nós temos mesmo, Durcha, aqui a apresentar é visões de mundo diferentes. Se a política é isso e nós não estamos contentes, vamos apresentar alternativas. Eu estou trabalhando agora nestes projetos de uma alternativa para o país, pensar o Brasil como nação e efetivamente colocar os interesses gerais acima de tudo. Sem isso, o Brasil não vai sair do atoleiro em que ele se encontra. E, na minha visão, começando pela educação, tem que enfiar todo mundo na escola até os 18 anos, escola obrigatória, período integral, ensinar as pessoas. Agora, ensinar o quê? Ensinar tudo para as pessoas, tudo. Você tem que ensinar matemática, geografia, ciências, português, mas também é muito importante você ensinar para as pessoas o seguinte, para a meninada: por gentileza, você poderia me emprestar sua caneta? Cadê o por gentileza? Há quantos anos a gente não ouve uma criança falar por gentileza, por favor, poderia me... Você não escuta mais isso. Escola é para isso, a educação é dos pais e da escola, cada qual cumpre o seu papel. Mas é isso que nós temos que trabalhar. É com este ideal que hoje eu exerço minha função pública. Né? Lapidar um pouco, tratar o semelhante, né? Tratar o semelhante. Mais delicadeza, mais afável. Claro, e mais diálogo, mais compreensão. Esse ponto do diálogo, Luiz Flávio, tem gente que censura parentes, pessoas próximas, a dizer o seguinte: poxa, mas você acredita nisso e está conversando com aquele camarada que é seu opositor, que acredita em algo completamente diferente. A política demanda esta abertura para conversar com todos, dialogar com todos, que no fundo a vida também nos impõe isso. Isto obrigatoriamente. Mas na política, como é que você trabalha isso? Necessariamente superar esses aspectos ideológicos, superar esta polarização terrível de ódio que nós estamos vendo, isso tudo tem que ficar para trás. O importante é dialogar, tem que conversar para descobrir melhores soluções para os nossos problemas. O Brasil é um país com muitos problemas. Nesse instante, então, estamos na beira do abismo. Então, é preciso muito diálogo. E essa capacidade de dialogar é ela a única que pode ter bom resultado. Eu não creio em polarização, eu não creio em ideologias,
Eu não creio em partidos de esquerda e de direita. Isso tudo, para mim, está tudo vencido, acabou. E as instituições? Você acredita nas instituições? Necessariamente. Sem as instituições, o Estado democrático se afunda. E elas estão funcionando no Brasil? Mal, mas estão funcionando. Pelo menos a diferença nossa para uma Venezuela, por exemplo, ou nossa para uma Argentina, por exemplo, que está em situação pior que nós, é que as instituições nossas, embora mal, mas estão funcionando. Nosso objetivo, melhorar todas. Melhorar todas, a advocacia, o parlamento, né, o Senado, a Câmara, melhorar o Supremo, melhorar a instituição da magistratura, do MP, da polícia, todas nós temos que melhorar, jogar nossa energia nesta melhora, porque quando você faz isso, você começa a trazer um pouco de esperança para as pessoas, que começam a acreditar. Por que o Brasil hoje vive um problema econômico terrível? Falta dinheiro? Não! O brasileiro tem trilhões, trilhões e trilhões de dinheiro. Os que têm dinheiro não têm confiança. Ele está com medo, ele não investe porque tem medo hoje. Esse é o problema. Então, é nesse sentido que nós temos que jogar nossa força, a força do diálogo, força da ciência, da modernidade. A internet tem tua força, o lado positivo dela, tudo tem que conjugar, mas se nós não dialogarmos, e aqui, para fechar esse raciocínio, muito importante. Depois da revolução, da quarta revolução de 2010, a terceira foi em 1990, que é a revolução da internet. 2010, a quarta revolução industrial, foi a revolução da inteligência artificial, da impressão 3D, dos robôs. Depois disso, está muito claro, meu caro, tarefas fáceis, repetitivas, o robô vai fazer todas. O que é que o robô não vai fazer? Não vai fazer é ter capacidade de dialogar, de olhar para os olhos, de assumir compromissos. Isso o robô nunca vai fazer. De sentir o semelhante. Sentir o semelhante, ter essa sensibilidade humana, né? Então é muito importante desenvolvermos tarefas daqui para frente que tenham no seu eixo tarefas no sentido de humano, vai para o lado humano, porque o resto, o robô vai fazer tudo, vai dirigir para nós, vai limpar o chão para nós, vai fazer petições repetitivas, o robô vai fazer com muito mais E isso eficácia. vai nos trazer desafios jurídicos imensos. Meu filho outro dia escreveu um artigo sobre o carro que não tem motorista, que causa um acidente, quem vai se responsabilizar civil e criminalmente. São desafios que nós vamos enfrentar. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho do programa também para lhe indagar sobre a questão das prerrogativas profissionais, especialmente dos advogados. Nós temos uma situação que, às vezes, a violação das prerrogativas compromete a cidadania, é prejudicial ao cidadão, ao cliente, e não é privilégio de advogado. Mas, em 2004, nós apresentamos um projeto ao Colégio de Presidentes da OAB, e esse projeto foi aprovado por unanimidade, e já há 15 anos nós lutamos no parlamento para aprovar a criminalização da violação das prerrogativas profissionais dos advogados para defender a própria cidadania. Você tem já alguma opinião sobre isso? Tem alguma visão sobre isso? Já tenho lido bastante. As prerrogativas agora estão dentro daquele projeto de abuso de autoridade. Ali querem criminalizar, inclusive, algumas violações das prerrogativas. Acho correto que isso aconteça, porém, temos que selecionar bem quais prerrogativas são mais relevantes para você dar este caráter criminal. O resto, você pode colocar sanções outras que não sejam criminais, mas nós temos que estar antenado, vendo isso de perto, porque o desrespeito hoje ao exercício das profissões em geral, mas particularmente o desrespeito ao exercício da profissão do advogado é algo extremamente preocupante. Está havendo muito abuso, muito abuso. É na lei de abuso de autoridade que nós temos que calibrar de maneira prudente todas essas, digamos, essa harmonia institucional ou interinstitucional, né? Compete a nós examinarmos tudo isso e cumprir esse papel, mas as prerrogativas, sobretudo os advogados, urgente, é tema seríssimo na atualidade. Muito bem. Lamentavelmente,
Com dor no coração, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa e nesse último minuto eu vou fazer o tirando. No caso do Luiz Flávio Gomes, nós temos tirando a beca, porque foi advogado, tirando a toga, porque foi juiz, e conhecendo um pouco mais do nosso convidado, eu quero lhe perguntar, você tem um time do coração? Meu time do coração é o Corinthians, porém eu não sou um devoto apaixonado, né? Mas o fato de ser corintiano já é o corintiano. Já está valendo. Já é o corintiano. Você sabe cozinhar, Luiz Flávio? Não. Aí está uma tarefa dos 000, nem quando eu era muito pobrezinho, e continuo pobre até hoje, mas eu era mais pobrezinho lá atrás, eu não cozinhava. Eu vou no boteco e como. Agora, instrumento, você toca e toca bem, bateria. Bateria é minha herança, meu legado que meu pai deixou da Bahia. Toco bateria, adoro, é muito legal. E música, qual gênero que você mais aprecia? Adoro samba, adoro músicas alegres, né? Músicas que tocam o coração. Aliás, eu tenho visto na internet você tocando percussão, isso frequentemente, né? Tem algum livro que mereça registro? Você já falou seu primeiro livro. Casagrande Senzala foi o primeiro livro que eu li, de Gilberto Freire. E este você está... Estou lendo este livro aqui, de Marc Manson. É muito legal. Um livro que fala coisas importantes. Nosso cérebro que pensante, nosso cérebro emotivo. E o emotivo acaba fazendo tudo e o pensante fica... outra merda você fez aí, pô. Luiz Flávio Gomes, para os jovens de todo o Brasil que nos assistem, uma palavra a todos eles. Uma palavra a todos eles é a palavra esperança. Eu hoje trabalho com esta linha. Nós temos que fazer um projeto alternativo de país, um projeto de nação. Estou envolvido nessa tarefa. Vamos juntos. Tua participação é muito importante. E voltar a ter esperança nas coisas, na vida, no teu progresso, no teu futuro. Confio muito no ser humano, que ele é capaz de fazer muitas coisas. É nesse sentido. Vamos juntos, avante, avante. Muito bem. Que alegria poder receber aqui o meu xará, Luiz Flávio Gomes, que neste programa pôde demonstrar por que está no parlamento e como poderá contribuir efetivamente na vida pública, mercê dessa sua experiência. Obrigado pela sua presença e quero convidar a você, nosso telespectador, para que estejam conosco daqui a 15 dias com o próximo Data Vênia, recebendo mais um integrante desse universo da justiça brasileira. Muito obrigado e até lá!